Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal. Estamos seguindo aí o tema Vivendo Acima da Mediocridade. Nas últimas 2 semanas, né, eu gravei o podcast sozinho, né? Falamos sobre a questão do deserto, falamos sobre tomar decisões. E hoje, seguindo aquele padrão do podcast, né, sempre com um convidado aqui, hoje nós iremos falar sobre propósito. Vivendo com senso de oportunidade, com base no livro de Esther, né? Mas de forma bem abrangente nós vamos tratar do tema propósito aí. E vocês podem aqui maratonar todos os conteúdos aqui dessa série, como dos vídeos anteriores que nós fizemos. E toda sexta-feira nós temos aqui o EBDcast, eu gravo toda semana aí com o presbítero Gediel, estamos meditando na revista da CPAD, né? Lições Jovens e Adultos, falando sobre a justiça divina com base no livro do profeta Ezequiel. Vocês também podem procurar aqui no canal a nossa playlist aí com todos os conteúdos aí, como nossos vídeos, né, os nossos cortes aí, sempre a gente tem colocado aí os conteúdos para vocês. Então se inscrevam já aqui no canal, deixa aí o joinha de vocês, faça o que? Compartilhe. Quando você compartilha, você fica até mais bonito. Quer ficar bonito? Compartilhe. Compartilhar é a moeda de troca aqui. Compartilhe, deixa aí seus comentários para que mais pessoas aí possam ser alcançadas para a glória de Deus. Mas vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos. Muito bem, estamos de volta. E nós estamos recebendo aí evangelista Anderson Nascimento. Não é parente do Matos Nascimento. É outro Nascimento. É outro Nascimento. Eu quero... o Anderson já esteve aqui, eu vou deixar o link aqui no vídeo. Eu acho que o primeiro convidado aqui, se eu não estou enganado, quando era o programa Palavra Viva, né? Exatamente. Totalmente diferente do formato que nós estamos fazendo. Na época ele gravou vídeo áudio. Vídeo áudio. Né? Ainda não tinha todo esse aparato todo aqui. E eu vou deixar o link aqui para vocês acompanhar essa mensagem que está lá. E ele atendeu o nosso convite aqui hoje. E nós vamos conhecer um pouquinho o Anderson antes de nós entrarmos no tema aqui, falando sobre propósito. Primeiro, quero que você se apresente aí. Pode ser meus amigos que estão nos acompanhando nesse belo canal especial, em que nós temos compartilhado e vivido o crescimento do nosso cooperador Miqueias aqui, e junto com os nossos amigos que estão cada vez mais participando nessa transmissão. Me sinto muito honrado de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, eu sou evangelista, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém aqui em Pindamonhangaba. Atualmente coordeno o campo da juventude de Pinda, ou a UMADEP, mais conhecida como UMADEP, que é a União... Faz quantos anos você está na UMADEP? Nós estamos já um pouco mais de 5 anos. Começamos em 2018, nós até então éramos líderes dos Jovens da Sede. Assim que eu casei com a Jaqueline, minha esposa, em 2011 nós assumimos ali o trabalho da juventude, começando com regente, depois como líder, e ficando até 2018, e trabalhando junto com o presbítero Gesley, nosso irmão, que agora é o líder de Jovens da Sede. Tem vídeo dele aqui no canal também. Exatamente, ele nos ajudou ali até a nossa transição, e em 2018 já assumimos a UMADEP, fizemos um ano de um congresso ali abençoado em 2019, mas devido à pandemia nós acabamos parando aí em 2020 e 2021 e voltamos esse ano, que foi uma bênção aí. Foi um congresso marcante. Você 2019 foi 50 anos, né? 2018 foi 50 anos. 2018. E 2019 nós assumimos. 2018 foi junto com o pastor Alex, nosso amigo também, de uma forma maravilhosa liderou uma DEP nessa festividade de 50 anos. E estamos já há 5 anos aí nesse trabalho com Juventude do Campo, que é um trabalho... Alguns acham difícil, mas é muito prazeroso. Quem gosta de trabalhar com jovens sabe que é prazeroso. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Anderson. Você nasceu e foi criado na Berço Cristão? Sim. Eu sou filho do pastor Jordelino Nascimento, né? E meu pai não nasceu no lar evangélico, recebeu Cristo na década de 70 e se formou aqui no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Meu pai, por muitos anos, foi cantor, fazia parte da caravana do pastor Bernardo Johnson, em que ele fazia evangelismo por todo o Brasil, junto com o pastor Vitorino Silva, Misael Passos. Era uma equipe abençoadora aí que fez história na terra brasileira. E quando meu pai veio pra cá, conheci minha mãe no IBAD, minha mãe também fazia Instituto Bíblico, mas não se casaram na época. Depois meu pai foi cuidar um pouco da ETAD no Rio de Janeiro e se casaram na década de 80. Então eles se casaram em 1980.
Eu nasci em 83. Na época não morávamos aqui, a gente morava em Campinas. Meu pai atendia o núcleo da ETAD ali, junto com o pastor Bernardo Johnson e toda aquela equipe. E depois assumiu uma igreja em Varginha, o campo de Varginha, ele era o vice-presidente lá, em que nós ficamos até na minha idade, 6, 7 anos. E depois voltamos aqui para Pindamonhangaba, onde nós estamos já por mais de quase 30 anos aí nessa cidade. Sei. Hoje eu tenho um casal de filhos, Miguel, 3 anos, e Sofia, de 6. E me sinto muito feliz pela família que Deus me deu. Sim. E você tem formação? Eu sou formado em engenheiro, né? Sou minha graduação em engenharia de mecânica. Sou pós-graduado na própria área também de projetos. E também a área industrial. Fiz especializações na USP, na Poli. Além também de ter cursado vários cursos de teologia. E eu sou um estudioso, eu gosto muito de estudar. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de ler. Eu acho que o conhecimento ele é oportuno para quem recebe. E para quem gosta de se dedicar a isso, vê na pessoa um plus que algumas pessoas hoje não têm. Então é o conhecimento que faz isso com cada um de nós. Agora a pergunta-chave para começar nossa conversa. Você já conhece que eu estou falando com alguém que tem conhecimento sobre o assunto. Qual é o seu propósito? O que o Anderson poderia dizer assim? O meu propósito é esse aqui. O meu propósito, quando a gente não conhece a Cristo, a gente pergunta e algumas pessoas não conseguem dar resposta. Mas quando você conhece a Cristo, você sabe qual é o seu propósito. Meu propósito é testemunhar o que Cristo fez na minha vida para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Se a gente entende isso, o nosso propósito de vida ele fica mais leve e não um caminho, um alvo. Eu tenho isso como princípio de vida. Onde eu vou, no trabalho, entre amigos, pessoas que não conhecem a Cristo, mas eu tento através da minha vida testemunhar o que Cristo fez por mim, faz por mim, para que elas possam ver através da minha vida o propósito que nós estamos nessa terra, para poder testificar a Cristo. Isso aí. Você já falou aí da sua formação, daquilo que você tem se dedicado. E tem muitas pessoas que ficam perdidas sobre quando a gente fala de propósito. Daí é muito importante nós alinharmos aqui. Porque nosso Deus é um Deus de propósitos. Exatamente. Né? Deus não é Deus aleatório. Não. Ele não trabalha nas sortes. Né? Em que algumas pessoas acreditam ainda que haja sorte, né? Nós acreditamos que haja sempre provisão de Deus. Sim, nós queremos um Deus soberano, que está no controle de tudo. O próprio Jesus diz, não cai um passarinho, né, do céu se Deus não permitir. Quer dizer, tudo dentro da criação de Deus, Exatamente. Milimetricamente, tem um propósito, tem uma finalidade. E, obviamente, que o ser humano, coroa da criação de Deus, não foi criado... Tá fora disso. Não foi criado sem que haja nele um propósito. É fato que, quando nós vamos falar sobre propósito olhando para a Bíblia, existe um propósito geral e existem propósitos específicos, né? A Bíblia fala de talentos, né? O que é talento? Talento são habilidades, dons, coisas que talvez o Anderson tenha alguns que eu não tenho, eu tenho alguns que o Anderson não tem, e assim cada pessoa vai sendo. Como os dons mesmo, né? Deus distribui dons lá, o Espírito distribui conforme a sua vontade. São coisas que Deus vai liberando. Mas tem pessoas que vivem aí, nascem, se desenvolvem e não descobriu o propósito. Por que está, né, nesse mundo. Nem no que diz respeito ao que a Bíblia já declarou que nós devemos ser diante de Deus. E nem na sua vida pessoal. E aí perde-se as oportunidades, perde-se o próprio propósito de estar vivo. Né? Tem uma palavrinha, perde-se o time, né? Que é justamente o... A pessoa passa... a Bíblia fala de 70, 80, que passa disso cancerifado. Aí a vida nossa nessa terra é tão curta e a pessoa perde a oportunidade de fazer coisas extraordinárias. Então, o que você pode já falar para nós aqui, até com base que você pesquisou e estudou, nós estamos falando de Esther também, sobre essa questão de entender o propósito, como descobrir esse propósito. Né? Dá uma orientação pro povo aí que está perdido ainda, não sabe o porquê está aqui, nem de acordo com a palavra de Deus nos diz e nem na sua vida pessoal. Assim, a primeira orientação que eu dou referente ao propósito é que primeiro nós precisamos estar em paz com nós mesmos. Por quê? Porque a gente trabalha muito com jovens, também adolescentes, dando alguns suportes, e a gente percebe que o jovem e adolescente se cobra muito. E vê em resultados a sua eficiência. Então, se as coisas não acontecem da forma que ele quer,
é porque justamente o seu propósito, a sua finalidade está errada. Uhum. Ou se algumas vezes ele percebe que as circunstâncias da vida, porque isso acontece também conosco, né? A gente luta, a gente trabalha, se dedica, mas algumas vezes não acontece conforme a nossa vontade. Por quê? Nós acreditamos e temos a certeza que a vontade soberana é de Deus. Uhum. É Ele que conduz a nossa história, né? Uhum. É Ele que está com o livro da vida nas mãos, é Ele que está conduzindo a nossa vida desde o nosso nascimento, né? Uhum. A palavra já diz que antes que nos formássemos, já conhecia o nosso nome. Uhum. Então, para esses, eu oriento que primeiro compreenda também as suas limitações. Entenda o cenário que você vive. Uhum. Não busque comparação. Alguma coisa que a gente vê muito hoje em jovem. Eu estava lendo hoje de manhã um artigo sobre inveja. Uhum. Porque ninguém tem inveja do que Júlio César fez. Uhum. Ninguém tem inveja do que os grandes homens fizeram. Eu tenho inveja do que o meu irmão do meu lado tem e que eu não tenho. Uhum. Porque a inveja ela está comparada com aquilo que está mais próximo de mim. Sim. Então, algumas vezes a gente não tem essa visão do que eu sou, do que eu posso fazer, da minha realidade e perco o propósito do que Deus pode fazer com a minha realidade, Uhum. com o que está ao meu lado, com o que está nas minhas mãos. Então, a primeira opção, a primeira imagem que eu posso ver é: entenda o seu cenário. Se conheça a ti mesmo. E conheça o Deus que você serve. Uhum. As escrituras já se revelam aqui o nosso Deus. Mas conheça o Deus pessoal. Uhum. O Deus da porta fechada, das orações caladas, sozinha. Do relacionamento. Não se compare com alguém do que a pessoa tem ou do que a pessoa não tem. Deus pode te dar coisas maiores ainda. Uhum. Mas primeiro você precisa entender o Deus que você serve. E segundo, se conhecer e entendendo a sua situação, para que Deus possa, através da situação que está com você, demonstrar o seu propósito perante a sua realidade, às pessoas que estão ao seu redor. É isso, acho que normalmente que eu poderia orientar nesse momento. Não, perfeito. Porque quando tem coisas que já estão liberadas, a gente tem que se apropriar delas. Exatamente. As próprias promessas. A Bíblia está cheia de promessas. E já está liberada. Deus já liberou a promessa. É para nós, não é para outra pessoa. E que algumas pessoas não lutam por ela. E o fato de as pessoas não conhecerem a Deus limitam elas. Exatamente. Porque, peraí, eu sou filho de Deus, tá? Quem é Deus? Quem é meu pai? Até no RG nosso, na nossa identidade lá, tá lá, filiação. Pai e mãe. Que isso tem a ver com a nossa identidade. Exatamente. A mesma coisa, se eu sou filho de Deus, eu sou criação de Deus, peraí, quem que é meu pai? Tá, meu pai é o criador do universo. Já é um bom começo, né? Meu pai é aquele que entregou seu filho do unigênito pra me salvar, me remir dos meus pecados. Nossa, já é muito mais. Então, assim, quando você conhece Deus, o Deus que de fato nós Deus pessoal, né? que nós chamamos de Senhor, que nós nos submetemos a Ele, fica mais fácil de tomar posse das outras coisas. E por não conhecer a Deus, a pessoa acaba não tomando posse da identidade que já foi liberada. Tem coisa que já foi liberada. Quando a gente lembra de Moisés, desculpa te cortar, Miquel, lembra de Moisés no Monte Horebe? Você lembra que Deus fala para Moisés? Eu sou o Deus de teus pais. Uhum. Porque ele poderia falar assim, eu sou teu Deus, mas Moisés não conhecia ainda o Deus revelador, o Deus poderoso, o Deus que faz milagres, o Deus que abre o mar. Uhum. Moisés não conhecia esse Deus ainda. Ele estava se revelando ao Deus de seus pais. Uhum. Ou seja, agora, Moisés, eu quero ser o teu Deus. Uhum. Então tira suas sandálias e pisa aqui puro de coração. Uhum. Algumas vezes nós perdemos um propósito porque nós não queremos conhecer o nosso Deus pessoal. Uhum. Nós vivemos de um Deus dos nossos pais, nós vivemos o Deus da nossa igreja, da nossa denominação, o Deus que o pastor prega, mas nós não vivemos o Deus pessoal. Uhum. Quando a gente não vive o Deus pessoal, nós não vemos e não veremos um propósito dele sobre as nossas vidas. E às vezes vivemos a história do outro e não vivemos a nossa própria história. Exatamente. Meu pai foi um grande homem, meu avô, ou no passado Deus fez. Não, peraí. No passado Deus fazia, Deus curava. No passado na minha história, no meu tempo, na minha geração. A história ela continua, né? E Deus vai levantando homens para que isso se concretize. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Conheça Deus. Você vai conhecer Deus mediante a palavra dele, não tem outro caminho. Leia muito as escrituras. Ele se revelou, ele quis se revelar propositalmente. E a partir de conhecer Deus, você vai saber quem é você também. Para você entender, compreender as coisas. Diante disso, vamos tocar no assunto aqui de Esther. Essa é uma história que parece uma novela, praticamente, né? Você lê Esther,
Um detalhe interessante, não é citado o nome de Deus. Não é no livro todo, né? Os 10 capítulos. 10 capítulos, procura lá o nome de Deus, você não vai achar. E você vê, tudo se encaixa perfeitamente. É como uma história, uma novela, alguém vai achar que é até uma ficção. Exatamente. Aquilo não é possível. É semelhante à história de Esther, a forma assim como é contada, a de José também, né? Que tem toda uma trama ali. E Esther, eu gosto do texto, eu vou até ler aqui, Esther 4:14. Eu gosto desse texto de Esther, que eu acho que é um estalar interessante. Porque se de todo te calares esse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quer dizer, Mardoqueu falando para ela já estava no palácio. Né? A Amã queria destruir os judeus, toda aquela história. E ele disse, será que não foi para isso? Será que você não está aí nesse lugar exatamente agora? Com esse propósito. Para esse fim, para esse propósito, né? E a convicção dele era muito grande. Se você não fizer nada, socorro e livramento virá da outra parte. Porém, eu suponho que você não está aí por um acaso. Né? Isso dá propósito, isso dá direção para tudo que está acontecendo na história dela. Nesse momento ganha um estalar. Porque muitas vezes é assim. As pessoas, às vezes, você pega um filme. O filme lá tem 2 horas no máximo. Passou disso, você já não quer assistir, porque cansa. Mas basta 2 horas. Então, você pega lá, às vezes é uma biografia, história biográfica de alguém, ou sei lá, qualquer filme lá de Hollywood. O cara começa pobre, daí tem uma virada e aquela coisa no final, tudo tem final feliz. Mas, às vezes tá contando uma história de um cara que tem 80 anos. Exatamente. Então, o cara ele descobriu o propósito dele lá no começo da história, mas ele levou 40, 50 anos para que o negócio acontecesse. Então, as pessoas às vezes têm uma ideia muito encantada sobre o propósito. E quando você tem clareza sobre o seu propósito, você não fica preocupado com isso. Você sabe que você está fazendo a coisa certa. Você não fica perdido. A questão do propósito eu acho que é exatamente essa. Porque tem pessoas que elas ficam no pragmatismo. Elas querem aquilo que funciona, que, mim mesmo, que dá resultado. Então, mesmo. Hoje ela faz uma coisa, daí não deu certo, ela muda de ideia. Faz uma faculdade, não deu certo, muda de faculdade. Faz um curso, muda de curso. Não, você tem que saber qual a sua finalidade, para você empregar toda a sua energia naquilo ali, para você ver frutos a partir daquilo ali. Então, a partir de Esther aqui, que é uma história toda cheia de dramas. Perdeu o pai, foi criado pelo primo, toda aquela coisa. Aí o primo recebe uma sentença de morte, né? Porque não se curou ali pra Amã. Então, até o fato dela não dizer que era judia, né? Num contexto pagão. Tudo ali. E mesmo diante de todos esses fatos, ela só foi ter um estalar depois que a coisa já tinha acontecido. Que é o que muito acontece. Então, existem 2 fatores aqui. A intencionalidade, quando você já sabe, mas ainda a coisa não se concretizou, e quando a coisa já está acontecendo e você não entendeu ainda. Por que você está ali? Qual é essa dimensão? Porque tem esses 2 grupos de pessoas. Assim, algumas vezes as pessoas não têm essa dimensão porque ela talvez até falta conhecimento para ela entender o cenário que ela está, né? Eu acho que ela, vendo a história de Esther, ela observa que essa orientação que Mardoqueu recebe, mas o interessante é que ela só faz mediante ao povo estar em jejum e oração durante 3 dias. Então, Mardoqueu queria tanto, ele queria tanto que Deus poderia fazer, livrá-lo ou livrar a sentença que o povo recebeu, que ele tinha convicção que viria a solução. Quem tem propósito nessa terra sabe que Deus vai dar a provisão, independentemente se a porta estiver totalmente fechada. Isso dá pra ver que Mardoqueu tinha mais propósito de vida. Eu vejo Mardoqueu mais com propósito do que até porque ela foi usada. Sim. Ela foi ousada porque ela entrou onde não poderia entrar, né? Na cultura ali persa era proibido entrar, né? Nos jardins, sem ser convidada pelo rei. Mas eu vejo ela também sendo usada ao ponto dela falar, ok, eu peço para que todos estejam orando, jejuando durante 3 dias. E no 3º dia, que é o versículo 1 do capítulo 5, ela se veste com os vestes reais e vai no pátio anterior, onde não poderia ir ninguém sem autorização do próprio rei. Então, Mardoqueu, ele cria. É aquela palavra que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Aqueles que confiam no Senhor, eles estão enraizados, estão como se fossem as águas próximas aos ribeiros. Quem não confia nos homens, é como um arbusto no meio do deserto. Não tem... Nunca vai ter vida ali, firmeza em nada. Mas quem está próximo às águas, confia no Senhor. Pode vir sequidão, vento, qualquer coisa. Ele sabe que a provisão virá.
E eu tenho certeza que Mardoqueu ele tinha essa convicção Não, que... ele mostra aquilo que você falou no começo. Ele conhecia Deus e tomou posse das E promessas tomou peça de das Deus. promessas de Deus. E acabou, então ele estava inabalado. E interessante que ele recebe a sentença, ele fica, né, porque ele tinha, no capítulo anterior, ele tinha essa... Ele também ajudou na conspiração em que o rei tinha referente a algumas pessoas, 2 pessoas que estavam ali conspirando contra ele. Mas ele passa por um esquecimento, né? E só lembra nos finais desse livro, quando se lê as crônicas, em que o rei relembra e pergunta o que fizemos com esse homem em favor dele. Então, assim, quem tem propósito, ele pode passar por dificuldade, ele pode passar por problemas, ele pode passar por desemprego, ele pode passar por tamanhas diversidades da vida, mas ele nunca vai sair da palavra de Deus. Quem tem propósito sabe no Deus que crê, sabe no Deus que abre o mar se necessário for para ele. Quem querendo propósito e tem um propósito na sua vida, sabe que nós não estamos aqui na Terra para um lugar definitivo, há um lugar separado para cada um de nós. Então eu acho que quem tem um propósito vai além. Vai além. Ela... E com base nessa visão, Esther foi além. Ela desempenha... Ela foi ousada. papel mais propositivo no mundo. Exatamente. Porque o grande problema, isso é comum. A pessoa, a preguiça, a procrastinação, tá muito aliado a uma pessoa que tem propósito. Porque o cara que ele levanta da cama, sabendo para que ele está no mundo, não tem procrastinação, não tem preguiça, não tem tédio. Ele tá cheio de coisa pra fazer. Exatamente. Pelo contrário, falta tempo pra executar tudo que ele tem pra fazer. E tem muitas pessoas que vivem nessa vida sem propósito e acabam perdendo a oportunidade de fazer coisas grandiosas. As pessoas subestimam até mesmo o que elas podem fazer, né? O tempo, que poderia ser melhor aproveitado, até mesmo uma atividade física que a pessoa poderia estar desempenhando ali, fazendo uma atividade. A leitura de um livro, fazer uma faculdade, um curso, relacionamentos, etc, etc. Tudo isso vai acumulando, isso vai formando a pessoa, vai preparando a pessoa para os próximos estágios da vida, porque a gente sempre está em... o propósito, pelo menos, é sempre crescer. Crescimento, né? Mas tem pessoas que não. Por não ter propósito, elas ficam a vida inteira naquele... Estagnados. Não vão nem para um lado, nem para o outro. Não se arriscam. Né? Tem medo de tudo, medo da opinião dos outros o tempo todo. Tudo é como se o mundo estivesse assistindo ela o tempo todo, esperando ela cometer alguma falha. Mas falhas nós vamos cometer, erros nós vamos cometer. O pior erro é não se arriscar, não investir, não... esse é o pior. Esse é o fracasso. O fracasso é o cara que desistiu ou não quis fazer. E existem inúmeros exemplos disso de pessoas que perderam oportunidades. Né? Perderam a oportunidade de fazer alguma coisa, desenvolver e crescer. Simplesmente crescer. E não existe, como você falou, não existe circunstância. Qual é a hora favorável para mim viver meu propósito? Não existe isso também. Não, porque se nós já estamos na Terra, já temos por condição própria e da natureza sofrer dificuldades. A nossa vida aqui, a Bíblia não fala que nunca será. Aqui é algo fácil, vamos dizer. Sim. Mas nós temos a certeza que a gente, se colocarmos à disposição para o nosso Senhor fazer em nós o propósito dele sobre nossas vidas, o nosso jugo será mais suave. Né? A própria Bíblia diz que para lançarmos ao Senhor o nosso jugo, né? Que o jugo dele é suave e é leve. Então, o que eu entendo na história de Esther é que ela recebe como se fosse um gás, assim, um put. Vai. É sua hora agora. É sua hora agora. É a sua oportunidade de fazer pelo reino e por aqueles que são da sua nacionalidade e salvá-los. Mesmo que não tenha a palavra de Deus aqui, você vê que Deus está agindo. Sim. Né? O seu propósito, a sua finalidade, ele está conduzindo os personagens aqui que a gente vai lendo e vai aprendendo. Ao ponto que o próprio Mardoqueu, que estava sentenciado, e eu uso muito ele porque ele, ao meu ver, ele é a base de tudo. Sim, de toda essa promessa que acontece, né? Isso daí é muito interessante, porque sempre tem um... O propósito não é individual. Exatamente. Entendeu? O propósito não é o Miqueias. Não. O Miqueias existe, mas existiram pessoas antes do Miqueias que ajudaram o Miqueias a ser quem ele é hoje. E que ajudam, né? Como o Anderson. Existe o Anderson hoje, mas existem pessoas que ajudam o Anderson nos bastidores. O Josué teve o Moisés, né? No caso aqui, Esther tem o Mardoqueu. Tem até a mãe de John Wesley. Você olha pra John Wesley e fala assim, o cara é o máximo, mas vai ver quem que era a mãe de John Wesley. Sempre tem uma base ali. Aí você vê que, peraí, John Wesley é John Wesley porque teve
uma mãe como ele teve. Então sempre tem alguém ali ajudando a concretizar os propósitos, inclusive, de Deus. Eu até falo de vez em quando isso. As pessoas às vezes perdem esse senso. Se Deus é o Deus soberano, que controla a nossa vida, ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, aí você fez amizade com uma pessoa lá que talvez seja o oposto de você. Ou você seja submetido a ter que ter um relacionamento com aquela pessoa que não tem nada a ver com você. Você fala assim, mas será que foi por acaso Deus fez isso? Não, existe alguma coisa do Anderson que precisa ser transmitido para essa pessoa, alguma coisa dessa pessoa que precisa ser transmitida ao Anderson. Deus ele entrelaça as coisas, né? Ele tece a história e a gente não entende. Parece que as pontas estão soltas, mas na verdade Deus tá tudo ali perfeito. E isso tudo para contribuir para um propósito maior. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem o propósito. É o caso dela aqui. Ela tinha um propósito, mas não sabia o propósito que tinha. Estava no lugar que ela precisava estar, mas ainda não sabia por que estava. Que é o que geralmente acontece. A pessoa está no mundo, está numa empresa, está numa igreja, está morando num bairro, mas não entendeu por que está ali. Mas sempre vai ter um Mardoqueu que vai te mostrar o caminho. Sim, e Deus mesmo às vezes vai abrir os olhos. Exatamente, porque sempre vai ter alguém do seu lado e mostrar, ó, acorda, você não está conseguindo ver o que está acontecendo, o seu propósito, sempre vai ter alguém. Eu acho que o mais interessante da história do Mardoqueu é ele não se curvar. Porque se você observar, ele não se curva. Se você aprofundar um pouco o estudo, tem um pouquinho por ser a Manassê da Amalequita, da sua origem. Sim. Aí voltamos lá em Êxodo capítulo 17, em que o próprio Deus, ele fala, se você abrir no versículo 14 e 16, que ele escreve, ó, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória de um livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então Moisés, ele declara isso, e o Senhor é a minha bandeira, e jurou ao Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, ele não se curva. Porque se ele se curvasse perante o inimigo do Senhor, ele não estaria cumprindo o seu propósito. Sim. Aí entra um outro pulo do gato aqui, que é propósito e propostas. Que é o que acontece muito. A pessoa tem um propósito, ela sabe que tem um propósito, ela sabe quem é Deus, ela sabe quem ela é. Porque o cristão, ele já sabe, a Bíblia já diz quem é você, então você tem que ficar esperto com o que é cumprimento de propósito e o que são propostas. Exatamente. Né, que podem te atrapalhar no cumprimento da vontade de Deus, inclusive. E aí acontece aqui, no caso o Amã lá, né, que alguns chamam de Hitler naqueles dias, né, que essa coisa de exterminar judeu não é recente, né, é coisa antiga já. E obviamente é um homem, né, que se achava a última bolacha do pacote. Era abaixo somente do Assuero, né, que o Assuero era um cargo, né, persa. Sim. Alguns falam que é o Xerxes, o Artaxerxes, que era a pessoa. Aí se achava, queria ser reverenciado, tal, aquela coisa. E ele não se curva, ele não se rende. Por quê? Primeiro, é a mesma situação que acontece com Daniel, Misael, Ananias, Azarias lá na Babilônia. Não, eu não vou me curvar, eu não vou me render, eu não vou me submeter aos valores. Até no caso lá na Babilônia, alguns se perguntam assim, tá, ele não quis comer da mesa do rei. Aí e a interpretação é simples, mas às vezes a gente ouve várias pregações e entendeu ainda o negócio. A questão não era a comida da Babilônia, porque eles estavam na Babilônia, eles não iam comer comida de outro lugar. Então não era legumes ou não legumes, o legume também era da Babilônia, se fosse olhar por essa ótica. A questão é que para o judeu sentar à mesa com outra pessoa é fazer alianças, é concordar com o que ela pensa. Exatamente. Então eu falo assim, não, eu não vou comer o manjar da mesa do rei porque eu não concordo com o rei. Meus valores, princípios são propósitos diferentes. Completamente opostos. Então eu não posso... Porque é o que eles eram da nobreza, né? Eles foram a primeira levado, gente da nobreza, gente top da Babilônia. E eles foram levados para quê? Para, de fato, serem os sábios da Babilônia. Mas eles não comungavam dos mesmos valores e princípios. E aí não tem como sentar mesmo. E é o que acontece aqui. Se você tem um propósito, então você tem que ficar alerta contra as propostas, porque as propostas vão aparecer. Vão aparecer. E vão encantar os olhos, né? Porque isso daí é a própria concupiscência do próprio coração do homem, né? Diz Tiago que o homem não é... Deus não tenta ninguém, né? O homem é tentado pela sua própria concupiscência. E o próprio diabo vai tentar. O Espírito Santo levou Jesus foi tentado pelo diabo. Quer dizer, haverá tentações de ambos os lados. É o caso do Balaão também. Né? Balaão foi lá, recebeu propostas. Né? Apesar que ele não era um profeta de Deus mesmo. Mas aceitou as propostas que foram oferecidas para ele. E aí a pergunta é, se você tem um propósito, e aí?
Você vai negociar seus valores, princípios para... E se Mardoqueu aceitasse e se prostrasse? Não, daí não teria o livro de Esther. Provavelmente os judeus teriam sido Pra mortos. você ver que o propósito está atrelado a justamente aquele que honra o Senhor. Uhum. Porque quem honra, ele entende o seu propósito. Ele sabe que não está aqui por acaso, ele não sabe que... talvez nós estamos conversando aqui, quem estiver vendo na sua casa depois, nós não sabemos, porque nós estamos aqui cumprindo um propósito. Uhum. Para quê? Para que alguém esteja ouvindo a gente e fale, poxa, olha, Uhum. eu tenho um propósito também. Então nós estamos sendo usados aqui por Deus, naquilo que Deus colocou para nós fazermos aqui, para que alguém seja impactado. Um propósito nunca é para nós mesmos. Não. Um propósito que gera apenas impacto pessoal, ele não é um propósito de Deus. Deus sempre nos impulsa, nos gera a impactar pessoas. Então nosso propósito é impactar pessoas, trazer vida às pessoas através de Cristo. E Mardoqueu, se ele tivesse ali se curvado, não teria o livro de Esther, não teria toda essa narrativa linda. Provavelmente os judeus teriam sido exterminados, não teria todo o caminhar da história dos judeus perante a Bíblia. Então ele entendia o propósito dele. Ele entendia primeiro o Deus que ele servia. Ele não podia se prostrar perante o inimigo, perante alguém que estava sentenciado de geração em geração a ser perseguido pelo próprio Deus. Ele teria que se manter, mesmo que se custasse a sua própria vida. Sim, é o caso João Batista. Morreu pelo propósito. Mas não negociou princípios e valores. Exatamente. Que é o que... Porque eu tô lendo um livro, vai sair, eu acho que já deve... Se não sair, vai sair no canal pra semana. É o livro dos Mártires, do John Fox. É um livro clássico nessa área. E você vê exemplos de cristãos, ele cita inúmeros, de pessoas que entenderam o que é ser cristão de fato e chegaram às últimas consequências por causa disso. Ele conta lá de um caso de uma moça que ela havia sido capturada e haviam sentenciado ela a ser mulher de programa, né? A sentença dela ia ser essa. E aí um cara conseguiu capturar ela do cativeiro dela, um outro cristão, para ela ir embora, e ele ia assumir a sentença por ela. Uhum. Só que os governadores lá não queriam isso. E aí começam a perseguir ela também, só que ele também iria morrer por causa disso, porque também era cristão. E aí ela, por não querer que ele assumisse a culpa, se entregou também. E os dois morrem por causa de Cristo. Porque olha que coisa terrível. Os dois não podem... A perseguição é porque são cristãos. E a ética, o nível de ética e moral era tão alta que um não queria que o outro sofresse por si. Isso você vê que eles já tinham renunciado todo eu para viver em prol da causa do evangelho. Exatamente. Então assim, quando você entende isso, as outras coisas são secundárias. Né? Nada mais é importante. O discipulado é isso de fato. Negar a si mesmo, toma sua cruz e siga. Renúncia, né? Renúncia. Aí você pega aqui, Mardoqueu. Isso é um exemplo aqui. Mardoqueu é um exemplo de renúncia. Porque ele não está necessariamente se curvando. Não é uma birra de Mardoqueu para com Amã. Não, é porque isso está na lei do Senhor. Não se curvar a nenhum outro Deus ou pessoa qualquer. Não, só existe um que você se curva. É a Deus. Então ele negar isso não é que ele tem uma birra necessariamente com Amã. É porque ele tem uma perspectiva de vida completamente diferente. Como nós não vamos nos submeter a uma cultura que é contra a nossa cultura, ou alguém que vai fazer uma proposta para nós, olha, eu vou te passar uma propina aqui, você vai crescer, você vai se promover aqui nessa empresa e vai dar tudo certo. Aí a pessoa aceita e cai, sei lá, cai o nome discreto. Daqui a pouco surge uma lava-jato, surge um petrolão. E aparece aí. Aparece o nome lá, fulano de tal, membro da Assembleia de Deus. Porque as pessoas querem denegrir a imagem uma das outras. Mas por causa do quê? Aceitou uma proposta negociando, obviamente, o seu propósito. Outra coisa, que é o ponto que eu quero chegar aqui. A questão da oportunidade. Dizem que a oportunidade é um homem careca, né? Na frente. Somos nós aqui. Com cabelo atrás. Né? Se você perder a oportunidade, acabou. Passou, já era. E eu vejo duas coisas sobre a oportunidade. Primeiro, é quando você não está pronto e a oportunidade aparece. E a melhor oportunidade é quando você está pronto, aí a oportunidade aparece. Aí é o momento certo. É o momento certo. É o pulo do gato. E tem muitas pessoas que perdem oportunidades por não estarem preparadas na hora que a oportunidade apareceu. Seja numa formação, seja na vida com Deus, no relacionamento com Deus. Seja, por exemplo, a pandemia. Quem esperava uma pandemia?
Quem estava preparado nessa hora, tirou de letra muita coisa. Mas quem não estava? Porque oportunidades virão. Ou situações virão, positivas ou negativas, e homens vão estar na linha de frente nessas horas. Quem serão esses homens? Essas mulheres? Preparados para isso, né? Para enfrentar essas situações. É o caso aqui. A situação apareceu. Só tinha uma pessoa que poderia interceder pelo povo. Era Esther. E nem ela sabia porque estava ali. Ela recebeu um direcionamento. E se nós estivermos nessa... A gente, como a gente falou um pouquinho antes, a gente precisa ter essa ousadia que Esther teve, né? Essa ousadia que ela se colocou em prol dessa atividade perante ao rei. Eu, assim, por convicção e por até princípios pessoais, até profissionais, a gente sempre se prepara para a oportunidade. Não que a gente fique alheio, vai acontecer. Não, a gente se dedica. Eu acho que a oportunidade ela vem naturalmente. Uhum. Eu não fico esperando na minha casa, né, olhando pro teto, vai cair um emprego aqui. Não, você vai, você distribui um currículo, você faz algumas entrevistas, você faz algum network com algumas pessoas. Uhum. Ou até mesmo, nós que ministramos a palavra, Deus vai dar um milagre. Não, a gente busca um milagre, a gente intercede. Eu acho que o diferencial dela é que ela entendeu aquilo que Mardoqueu falou para ela, e ela teve ousadia. Uhum. Mesmo que ela... Porque a sentença, ela tinha aquela coisa, sabe? Eu já tenho um não. Uhum. Ela já tinha um não. Não podia entrar no pátio. Mas ela tinha em seu coração a sabedoria de que Deus podia fazer algo diferente. Uhum. Algo excepcional. Quem vive propósito sabe que o não ele já tem. Mas que ele pode viver o sobrenatural de Deus. Esperar chegar à oportunidade certa... Eu não sei se isso poderia acontecer, mas se preparar para viver a oportunidade certa é diferente. Sim. Do que eu esperar no comodismo, procrastinar, ou eu me preparar e viver naquele momento aquilo que Deus quer que eu viva. Eu acho que ela se preparou e viveu. Ela não esperava, mas ela viveu aquilo que Deus podia fazer na vida dela. Tanto é que a história de Mardoqueu dá uma reviravolta. Né, de um homem que estava sentenciado à morte junto com seu povo. O texto diz que ele rasga as vestes, troca as vestes, coloca as vestes sujas. Há um homem que depois tem as vestes reais colocadas sobre ele. O próprio rei dá o cavalo para ele cavalgar, para ele caminhar. Olha que momento, que ousadia que ela teve para virar um quadro de morte para vida. Não, e também... De honra, que estavam desonrados para honra. Então eu acho que ela teve ousadia, seria a palavra mais certa. E essa ousadia fez que ela mudasse o quadro daquela nação. E a questão do propósito está muito alinhado com aquilo que você faz todo dia. Não é algo sobrenatural. A oportunidade ela vai vir como você vai, naturalmente. Naturalmente. O caso de Mardoqueu, um judeu na Pérsia, né? Aí, primeira coisa que aparece lá, a sobrinha dele, né, Esther, Vasti é deposta do trono. Por ter desobedecido o próprio rei. Aí ele aparece a oportunidade da Miss Pérsia. Exatamente. Um concurso ali. Olha assim, a minha sobrinha é bonita, vamos colocar no concurso. Quer dizer, ele tá fazendo coisas normais, como uma pessoa normal. Imagina, quantos judeus não inscreveram... Sem esperar aquela coisa, vou fazer pra ganhar lá na frente. Não, exatamente. Naturalmente. Ela tava concorrendo dentre milhares de outras. Provavelmente até judias iguais a ela, naquele contexto. Aí o camarada tá lá na porta do palácio, houve uma conspiração contra o rei. Ele é um judeu, tem valores e princípios corretos. Não, isso é errado. Delata, prendem o cara, vai pro livro das crônicas. Ele tá fazendo coisas todo dia ali, isso tá acumulando. De repente acontece o caos lá, a Amã passa lá, ele tem valores, tem princípio, não se curva pra Amã. Quer dizer, ele tá vivendo o propósito dele todo dia. E poderia delatar através... Isso acontece só com Esther, no capítulo 7, quando ele denuncia Amã pro rei. Mas ele poderia delatar, aconteceu isso com tal pessoa. Ele não faz. Porque quem vive propósito não precisa ficar passando por cima de ninguém. Não precisa ficar falando mal de tal pessoa. Ele tá vivendo o propósito dele. Ele vive o dia a dia. Ele vive em oração. Ele vive a leitura da palavra. Ele vive os princípios que a Bíblia nos ensina. E Deus, na hora certa, faz com que ele vivencie aquele momento. Sabe aquele time, né? Que o mundo corporativo fala?
aquele mundo do marketing que fala, ó, esse é o time aqui das vendas. É o time, é aquele momento que Deus fala aqui, ó, eu te coloquei por causa disso aqui, ó. É quando Kairos vem pro Cronos. É aquele momento Aquele assim, momento. pá! E o cara tá vivendo o propósito dele todo dia. Então, quando, até mesmo a forma dele se indignar com o que tá acontecendo, né? Vão matar os judeus. E ele se rasga, isso chega a notícia lá no palácio e toda aquela coisa. E aí ele manda essa mensagem pra ela. Ele entendeu o propósito dele, agora ele tá transferindo isso pra ela, porque ela era a única que poderia realizar aquilo ali. E a história se concretiza, tanto pra ele como pra ela ali. Ele vai chegar a ser, inclusive, governador lá. Vai se tornar um cara importante no futuro. Abaixo só do rei, né? Mas por quê? Todo dia ele tava vivendo o propósito. O Davi, o cara tinha vários empregos, né? Ele era o quebra-galho, Severino. Severino. O camarada era pastor de ovelha, ele tocava harpa, ele ia levar marmita na guerra, ele fazia de tudo. Depois virou guerreiro, né? É, o guerreiro. Aí, de repente, aparece um gigante. Quer dizer, sempre a oportunidade ela vai aparecer disfarçada. Quer dizer, a gente não vai saber que é a oportunidade. Vai ser mais uma atividade. Mas você tá ali vivendo o seu propósito, é proativo. E naturalmente você vai acontecer, ó. Davi, o gigante apareceu. Ninguém imaginava. Mas nem ele imaginava. Sim, como que vai... E chega lá pra levar alimentos. Mas aí aquilo ali é aquela chave que Deus vira para que você realmente viva o seu propósito. Porque isso não tenha dúvida. Você está vivendo o seu propósito, debaixo da palavra de Deus, ou Deus já liberou uma palavra específica para você, do que Ele quer fazer na sua vida, e você está ali desenvolvendo, buscando. Pode ter certeza, uma hora, você vivendo o seu propósito todo dia, algo vai acontecer que não vai ter outra pessoa. Não, quando é para você viver seu propósito, é como você falou, não tem competição, não é o outro, não, é você. É natural. É você, é a sua vez, é a sua oportunidade. Até tem um texto aqui, né? Capítulo 1, né? Capítulo 1. Eu não lembro agora qual o texto, mas fala de Esther aqui. Tendo chegado a vez dela, né? Não lembro onde está citado aqui. Era capítulo 2, se não me engano. Mas tem uma parte que diz, tendo chegado a vez de Esther. Quer dizer, uma hora chega a sua vez, uma hora chega a oportunidade. E a coisa vai acontecer. E como a gente está falando, o propósito não é para uma pessoa. Uhum. Não, esse propósito atingirá muitas pessoas. Com fins que a gente não tem nem ideia. Versículo 12, eu acho. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Esse é esse. Chegando já a vez de cada moça. Isso. Depois ela passa por período de purificação de 12 meses, né? Aí tem outro. Aqui, verso 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, e tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão que disse Igai, eunuco, guarda das mulheres, e alcançava Esther graças aos olhos de todos quanto a viu. Chegando, pois, a vez de Esther. Quer dizer, uma hora chega a vez. É o caso de Josué também. Morreu Moisés. Agora é a sua vez de liderar esse povo. Eu tenho assim, por testemunho particular, né? A gente está há alguns anos trabalhando com jovens do campo, mas foi algo que nós nunca imaginaríamos. Eu, Anderson Nascimento, nunca imaginei um dia poder estar onde nós estamos hoje, coordenando jovens do campo. Mas também nunca deixei de trabalhar com jovens. Então, quando você entende seu propósito, eu entendo meu propósito. Eu sei porque eu estou ali, eu sei porque eu me dedico, eu sei porque eu busco. As coisas vão acontecer. Certamente algumas pessoas já buscaram, e não estou falando dessa questão do cargo, mas oportunidades parecidas e não conseguiram. Sim. Mas Deus busca em seu coração aqueles que, de fato, fazem com amor e que não fazem por títulos ou pretensões pessoais. Então, quem busca naturalmente, quem é natural pelas suas ações, pelos seus princípios, Deus honra em algum momento. Como honrou na história de Esther, como honrou na sua vida e vai honrar na vida dos nossos irmãos que estamos acompanhando. Quem pratica princípio não corre atrás de milagre. O pastor Eliseu Rodrigues fala isso. Nós vivemos uma geração que busca milagres, mas não pratica princípios. Quem pratica princípios, as coisas acontecem naturalmente. A provisão de Deus vem na hora certa, mesmo que o desemprego chegue, mas você recebe a provisão de Deus, as portas se abrem no momento certo. Sim. Eu acho que isso
é quem tem a sua compreensão do seu propósito na Terra. Sim, e muita coisa. Quando você está vivendo o seu propósito, acredito que você deve ter isso também. De vez em quando você olha pro retrovisor, você vê que você já fazia isso em outro momento, não da maneira que talvez como você faz hoje, mas você fazia já, havia um protótipo daquilo que você já... E de repente a coisa ganhou outra magnitude. Outra dimensão. Vou dar exemplo pra você, testemunho pessoal. Eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Inédito. Grave aí. Eu tive uma doença de 7 para 8 anos, chamada retocolite, que é uma úlcera intestinal, né, e tal, sangramento intestinal, etc. Eu fiquei 4 anos numa peleja, a gente morava lá em Moreira ainda, né, no Mantiqueira, e eu passava essa fase dos 4 anos até os 12 anos, mais internado no hospital do que em casa. E nesse período, família de crente, fui nascido e criado na igreja, meus pais crentes também. E crente é ensinado o quê? Você tem que orar, fazer campanha, você fazer alguma coisa. E eu fui estimulado isso desde muito cedo. Inclusive minha vida de oração começou aí. Eu não sabia que criança, você não sabe, eu era 7 para 8 anos. O que é orar? A criança sabe falar papai do céu e já era. E aí eu lembro que eu comecei, né, a vida de oração. Aquela coisa de criança, você faz o culto pessoal, né, que você dirige o culto, você prega, você canta, você aceita Jesus, você faz tudo. E eu fazia isso dentro do quarto. Dentro do quarto. Né? Meus irmãos, eu sou o caçula, meu irmão é 3 anos mais velho que eu, meu irmão é 5 anos mais velho que eu. E às vezes eu fazia culto com eles, meu irmão jogando videogame e eu fazendo culto. Mas era sério, não era brincadeira. Era porque Deus ele conhece a sinceridade do coração da criança. E eu passei foram 4 anos nessa peleja assim, mais intensa. E aí depois Deus abençoou. Com 12 anos eu já... numa atitude de fé, porque a gente ia num culto no lar e o irmão falou pra minha mãe assim: o seu filho não é curado porque a senhora não tem fé. Bem ousado o cara. Ousado, hein? Porque... E aí ele falou isso pra minha mãe. E a minha mãe... E eu tomava 8 remédios por dia. Meu pai. Eu tomei aquele corticoide, que é um remédio horrível, que você incha. Eu pesava... Eu saí de 23 quilos pra 40 em 15 dias. Meu. Na época, né? Quando eu... Nem sei que altura eu tinha naquela época, mas eu fiquei muito inchado. E... Foi um processo, assim, doloroso. Só que você chegava no hospital, o que você via? Tinha gente que tinha problema de coração. Eu não sei se você lembra daquele caso famoso do Brasil inteiro, aqui em Taubaté, da moça que... Depois descobriram que não era verdade, né? Tardiamente. Da mulher que tinha dado droga pra filha pequena. Então, essa menina, eu fiquei internado no mesmo quarto que ela. Olha. E ela morreu na mesma época que a gente tava internado lá. E aí a mãe dela chegou a ser presa, apanhou na cadeia. Depois descobriram que não era, não. Mas era desse caso aí. Uma moça que a gente ficou no mesmo quarto, ela tinha problema no coração. Qualquer momento ela podia parar ali. Como a gente viu gente morrer lá, gente sair, que gente tava em situação pior do que a nossa no hospital. Você no hospital você fica humano, né? Você se humaniza. Você vê que seu problema não é nada. Nada. Tem gente você olha pro seu problema, você vê que você não tem problema. Bem piores, né? Aí, mas a gente passou por esse processo. Aí depois disso, depois dessa palavra, a minha mãe falou assim: para de tomar esse remédio. Tá se resolver nada mesmo. E eu parei de tomar remédio. Aí passou uns semanas e falou assim: mas você não tá tomando remédio, não? Você falou que era parar de tomar remédio, parei de tomar remédio. E nunca mais tomei remédio. E aí, por exemplo, com 12 anos eu fui batizado do Espírito Santo. Com 12 eu fui batizado das águas. Aí você começa a trabalhar na igreja. Uma série de coisas aconteceu. Aí vem uma pandemia. Eu comecei a trabalhar o quê? Dentro do meu próprio quarto de novo. Pra alcançar. Você veio aqui, eu tava fazendo programa de rádio e atingi o Vale do Paraíba inteiro. Aí você recebe mensagem de gente de tudo quanto é cidade e você tá atingindo dentro do seu próprio quarto. Quer dizer, você vê um protótipo de uma coisa que você já viveu lá atrás. Você não sabia nem que ia ser assim. E você vive depois. Então, assim, tudo tem um propósito. Às vezes, quando você entende que Deus tem um chamado, lógico que Deus sempre direcionou isso, mas ele vai abrindo um leque. Aí você vai vivendo, fala assim: entendi por que eu tô vivendo isso aqui. Até mesmo os sofrimentos. Tem um exemplo que eu gosto da ilustração. O cara tava na floresta, né? Morava na floresta, uma cabana na floresta. E ele viu no horizonte uma luz branca lá. Aí ficou com medo, mas curioso ao mesmo tempo. Aí foi em direção à luz, a luz em direção a ele e tal, aquela coisa. Aí era Deus. Eu falei assim: olha, eu tenho uma missão pra você. Lá perto da sua cabana lá tem uma rocha, eu quero que você empurra essa rocha todo dia. Aí o cara falou: tá bom, né? Aí ia lá todo dia, empurrava a rocha, aquela coisa, e não adiantava nada. O que é uma formiguinha com a rocha? Mas ia todo dia, ele fazia lá um esforço lá, chuva, sol, tempestade, tava lá ele todo dia fazendo o que Deus mandou ele fazer.
Só que a frustração bateu, porque nada acontecia. Aí o Satanás aparece. Fala assim, rapaz, larga de ser bobo. Você acha que você vai empurrar essa rocha aqui? Olha o seu tamanho, o tamanho da rocha. Se Deus quisesse tirar essa rocha daqui, ele já tinha tirado. Aí o cara ficou, a fé ficou abalado, ficou em dúvida. Sobre o que Deus tinha dado, a missão que Deus tinha dado pra ele e o que ele tava fazendo. Né? Aí ele foi orar. Falou assim, Deus, eu não sei não, já não sei mais o que eu tenho que fazer já. Porque eu vou lá, faço todo o esforço e nada acontece. Aí, não sei o que fazer. Aí ele falou assim, mas você cumpriu o seu propósito. Quem disse pra você que eu disse que você ia arrancar a rocha de lá? Eu disse pra você empurrar a rocha. Eu disse empurrar, tirar a rocha comigo. Se eu quisesse tirar a rocha, eu já teria tirado. Agora, sua missão, seu propósito, você cumpriu. Eu falei assim, mas eu não vi resultado. Não, viu sim, olha pros seus braços, olha pros seus ombros, olha como que você se desenvolveu, você ficou fortalecido nesse processo. Então tem muita coisa que aparece disfarçada do propósito de Deus pra nós. Exatamente. É uma enfermidade, é uma porta de emprego fechada, é, sei lá, tantos acontecimentos, uma perda na família. Eu falei assim, mas por que eu tô vivendo isso aqui? Tem um propósito. Exatamente. Você olha pra vida de Esther, parece uma loucura. Perde os pais, é criado pelo tio. O que vai sair daí? Rainha da Pérsia. E ainda cumprindo um propósito de salvar toda uma nação. Né? A gente vê nos capítulos iniciais aqui que já havia uma sentença para 127 províncias. E no final do capítulo 9 ainda você vê que o povo judeu ainda batalha e ganha dos seus inimigos, as lutas. Então, quem vive o propósito, ele vive o sobrenatural de Deus. Ele não se acomoda com o comodismo que a gente falou no começo. Ele não se vê as dificuldades como algo impossível. Ele crê no Deus impossível, mas ele entende que o Deus pode fazer em favor dele. E ele não se compara. Eu acho que a gente poderia colocar essa pontuação. Hoje nós vivemos uma geração que ela se compara. Você tem ou não tenho? Mas eu quero ter o que você não tem. Eu quero ser maior que você, eu quero ganhar mais que você, eu quero ter um carro melhor que o seu, eu quero ter um celular acima do seu, você tem um iPhone 12, eu quero 14. É aquelas coisas que do ser humano. Quem tem por si um propósito na sua vida, ele não se compara com o chamado de ninguém. Ele sabe que Deus tem um chamado para ele, dedicado para ele. Não existe competição. Não existe competição e nem comparação. Não. O que Deus dá para você é seu. O que Deus deu para mim é meu. O que Deus dá para os nossos irmãos que estão nos acompanhando é deles. A gente vê muito isso no ministério, né? Nos pregadores, aquela coisa, um tem mais unção. Não. O que Deus faz através de tal pessoa é Deus usando a pessoa, mas pode fazer do mesmo jeito com você no meio da sua fábrica, falando. A gente rotula, né? Quando eu falo cristãos no meio da igreja, rotula o agir de Deus para os nossos olhos. Deus vai muito além disso. Outrora poderíamos ter jovens, irmãos e irmãs, que ao invés de pregar e buscar pregações, os púlpitos pregassem no meio das fábricas, nos meios das praças, no meio dos hospitais. Outrora teríamos pessoas que, com esse mesmo propósito, eu não quero rótulos, títulos, eu quero apenas ser usado por Deus. Eu acho que isso, Deus quer pessoas assim, que entendam o seu propósito. E Deus tem um propósito para cada criatura. Não existe nada debaixo da terra que não está conforme a sua vontade. Nós só precisamos entender algumas vezes o que Deus nos quer e aonde Ele nos quer. Mas há um propósito para cada um de nós. Porque o propósito fala de finalidade. Um exemplo. Essa xícara tem um propósito. Né? Eu não posso usar essa xícara como microfone. E nem eu posso usar o microfone como xícara. Porque cada um foi feito para o seu devido propósito. A mesma coisa, nossa. Ah, mas existem muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu estou fazendo. E daí? O que você faz é único. É único. Não tem. Tem o seu selo de qualidade. Pode ter 1000 pessoas que façam a mesma coisa que você faz, mas o seu jeito é diferenciado. Eu recebo muita mensagem, né, de jovens, líderes. Eu tenho um sonho de ser pregador. Meu irmão, você quer ser pregador? Comece pegando sua Bíblia e vai pregar no meio das praças. Então, porque hoje o culto no lar. O rótulo é os famosos pregadores que ficam nas vitrines, nos cartazes. Mas será que Deus quer isso pra você? Será que Deus não quer te usar como discipulador para uma pessoa? Será que Deus não quer te usar como um pregador da palavra no meio das praças, que outrora nós tínhamos isso, né, na geração dos nossos pais? Cresceu a Assembleia de Deus assim. Sim. Pelas ruas, pelas casas. Será que Deus não quer te usar assim? Porque nós comparamos o que Deus nos usa por alguns, mas não, Deus tem algo separado para nós. Será que Deus não quer te usar no aconselhamento ao invés da pregação?
Não, a história eu acho É muito a providência divina é muito linda nessa parte. É parte. muito lindo. Porque às vezes você pega um pregador lá, ele se destacou. Deus usa poderosamente. Mas aí você vai ver o que tá na retaguarda. Eu falo, o seu pai, por exemplo, é um exemplo disso. Por exemplo, tem muitos professores que deu aula pra mim na faculdade que eles eram crânio. Você fala assim, esse cara, o Brasil inteiro tinha conhecido esse cara. E o cara é conhecido só lá na sala de teologia. Mas muitos do que ele já deu aula, o Brasil inteiro conhece. Propósito. Então, assim... Entendeu o propósito dele. Exatamente. Se você entender o seu propósito, você não tem inveja do cara que se destacou. E até porque você tem que... Alguns nasceram para ser flecha, outros nasceram para ser arco. Tem isso também. O arco... a flecha sempre vai além do arco. Mas você tem que ter o arco para a flecha funcionar. Então, uns foram feitos para uma coisa, outros foram feitos para outra. Mas o propósito de Deus é sempre o mesmo. Pessoas serem atingidas. Pregadores. Quantos pregadores tem? Tem milhares. Mas tem pregador que vai pregar para uma igreja de 100 pessoas. 50, de 20. Vai passar 30, 40 anos ali. E não quer dizer que ele teve um sucesso. Pelo contrário. Né? Tá sendo... Porque não é avaliado pelos padrões humanos. Exatamente. É Deus que avalia. Deus que avalia. Então, assim, viver o propósito é algo muito além, muito maior. Até mesmo a profissão. Às vezes o crente... Assim, mas eu queria... Porque, por exemplo, você trabalha lá na empresa. Aí alguém pensa assim, não, mas eu só faço isso aqui. Mas isso daí é o que é pra você fazer, você tá cumprindo o propósito. Perguntaram pro Lutero lá, o sapateiro perguntou pro Lutero, o que eu faço pra glorificar a Deus? Falei assim, faça um bom sapato, venda por um preço justo, você vai estar vivendo pra glória de Deus. Exatamente. Então assim, se você fizer aquilo que você está fazendo da maneira honesta, correta e visando a glória de Deus, você vai atingir o propósito de Deus do mesmo jeito. Você vai servir o reino de Deus do mesmo jeito. Mas talvez eu nunca pegue o microfone lá na igreja pra pregar, ou não faça algo que vai sair nas páginas dos jornais, ou não vai ter um vídeo meu na internet que vai viralizar. Não interessa. Interessa que você está cumprindo o seu propósito. Interessa que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada. Acho que deu para entender aqui, né? Daria pra gente ficar aqui umas 3 horas. Eu não queria terminar, porque o assunto aqui é muito abrangente. Vamos fazer o propósito 2 e o 3 depois. 3, 4, eu vou dar uma série inteira. Mas, Miquel, eu queria assim, só ir caminhando pro final, já com a sua introdução. Se você tem um propósito, faça com amor, com dedicação. Eu acho que quando você faz com dedicação, com amor, se é na área secular, profissional, principalmente ministerial, Deus lhe honra aquilo que você está colocando com amor e com princípios de Deus. Quem vive propósito, ele ama o que faz. Ele ama o que faz. E ele entende o que Deus está direcionando ele a fazer. Quem vive com propósito, ele tem ousadia. Não se acovarda. Não se acovarda se as coisas não acontecem, se as portas não abrem e principalmente se as circunstâncias impossibilitam que aconteça com êxito o que você está propondo ali. Tenha ousadia. Saiba que as coisas ainda vêm do céu. Né? Vem de Deus. Não vem da terra. A gente vive uma geração que só quer buscar coisas na terra aqui. Mas a gente precisa olhar um pouquinho para o céu. É lá de cima que vem o propósito para nós. Quando a gente entende que o propósito vem de Deus para as nossas vidas, a gente sabe que mesmo que as coisas não estão acontecendo, uma hora o milagre vai vir, a provisão vem, a porta se abre, mas sempre faça com amor. Mesmo que não está acontecendo nada, continue fazendo com amor. Se dedicando, como o Miquel falou um pouco atrás, fazendo dia a dia. Não é algo que acontece, não é o estalo. Acordei hoje, vou viver meu propósito. Não é isso. É dia a dia, passo a passo. Se dedicar todos os dias. Eu tenho certeza que você vai compreender ainda mais que as coisas não acontecem por acaso. Que você tem um Deus que vai conduzindo a sua vida para que você possa viver através da sua vida tudo que Deus tem separado para você nessa terra. Quando você entende que você está vivendo tudo que Deus tem separado para você nessa terra, você não se compara com ninguém, você não fica querendo nada que a pessoa tem e você não tem, você vive aquilo que Deus te deu. Eu acho que isso é viver em propósito, é viver com propósito e entendendo, com base na história de Esther, que ela também viveu com propósito, o que Deus tinha separado para ela. E que o propósito maior que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Só lhe deu glória. Hashtag propósito 2. Eu estou à disposição. Se ele quiser, eu posso voltar. Vamos marcar uma série. Eu acho que eu vou ter que marcar uma série só sobre propósito para falar com o Anderson. Mas, gente, Deus abençoe vocês aí. Que realmente seja relevante. Compartilha aí com alguém esse conteúdo.
E nós estamos, eu tenho certeza que eu estou vivendo meu propósito para que você agora viva isso, tenha um despertar aí de Deus para viver o seu propósito. Tudo tem um propósito, né? Você não caiu nesse vídeo de paraquedas, tinha um propósito nisso daí. Então, semana que vem nós estaremos de volta, provavelmente. Eu acredito que ainda teremos 2 assuntos nessa série. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. É um dos últimos temas. E o Deus que destrói sonhos. Eita, esse vai forte, ser manto. Porque esse eu vou acompanhar. Esse daí vai inverter a coisa, né? Porque as pessoas... e se Deus não realizar seus sonhos? Essa é a pergunta, né? Exatamente. Se Deus não realizar seus sonhos, vai deixar de ser Deus? Aí vamos entender isso aí. Gente, até semana que vem, se Deus assim nos permitir.